Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Nesse vídeo, eu vou comentar as atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do primeiro ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. E vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais e assim eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a aprovação. Depois de você ter lido o conteúdo do PET dessa semana, ter assistido às aulas apresentadas no programa Se Liga na Educação e também ter visto o meu último vídeo em que eu explico o conteúdo dessa semana, é a hora então de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando que pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas, para que você possa realizar com sucesso essas atividades. Para essa segunda semana, eu estou usando o gabarito do professor Fabrício Demarques, e a segunda semana do PET 4 corresponde ao período de 14/9 a 18/9. Questão de número 1. Os fatores climáticos, altitude, latitude, maritimidade e continentalidade, modulam os elementos climáticos, como umidade, pressão atmosférica e temperatura. Ou seja, a atuação dos fatores climáticos promove alteração nos elementos climáticos. Levando em consideração a afirmativa e o texto de abertura da semana, realize a atividade. Bem, nós temos aqui um desenho esquemático explicando um pouco sobre a influência da altitude na temperatura da atmosfera, onde, numa região de altitude menor, a temperatura está maior, como por exemplo em Santos. A 2 metros de altitude, a temperatura estava a 22 graus Celsius. À medida que subia a serra do mar, a temperatura vai caindo, como por exemplo em São Paulo, a altitude de 800 metros, a temperatura caiu para 20 graus Celsius. E em Campos do Jordão, a uma altitude de 1.700 metros, a temperatura chegou a 18 graus Celsius. Portanto, podemos relacionar a temperatura com a altitude, sendo que, à medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui. Na letra A, pede-se: explique por que a variação na temperatura entre elas. Bom, a resposta ficaria: a altitude e a temperatura do local em que ela é medida normalmente são grandezas inversamente proporcionais, pois quando a altitude aumenta em cerca de 150 metros, a temperatura diminui aproximadamente 1 grau Celsius. Por conta disso, via de regra, a temperatura ambiente diminui aproximadamente 6,5 graus Celsius a cada 1 quilômetro em que a altitude aumenta. Sendo assim, nós temos então, quanto maior a temperatura, menor a altitude, e vice-versa. Quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Letra B. Que fator climático interfere na variação da temperatura? Por quê? Bem, o clima ele é definido como a sucessão de diferentes tempos atmosféricos ao longo dos anos. O tempo necessário para determinar um tipo climático é de aproximadamente 30 anos, estudando o comportamento dos tipos de tempo de uma determinada região. O conjunto de fatores climáticos, vai definir um tipo de clima daquele lugar. Ressalta-se que esses fatores não podem ser estudados isoladamente para a definição de um clima, mas sim de forma integrada, em conjunto. E quais são esses fatores, então? É a latitude, altitude, massas de ar, continentalidade e maritimidade, correntes marítimas, vegetação e relevo. Questão 2. Por que Santa Cruz do Sul e cidades próximas submergiram nesta quinta-feira? Conforme a Metsul Meteorologia, o que causou o verdadeiro dilúvio foi o encontro de ar mais seco e frio vindo de sul e oeste, que encontrou a atmosfera quente e saturada de umidade sobre o vale. Conforme a meteorologista Stael Cias,
o ar mais frio condensou a grande quantidade de umidade que havia na região e as nuvens despejaram enorme volume de água. De acordo com a explicação realizada pelo meteorologista, marque a opção que caracteriza o fenômeno climático mencionado pelo texto. Letra A, com a formação de duas frentes frias na região. Letra B, com o encontro entre duas massas de ar distintas. Letra C, com o choque entre duas frentes quentes. Letra D, com a formação de duas frentes de ar de características distintas em uma mesma região. Ou letra E, com a precipitação espontânea resultante do acúmulo de água na atmosfera. Bem, a resposta certa para essa questão é a letra B. Questão 3. Observe a imagem a seguir e responda. Quais fatores climáticos e elementos climáticos interferem no clima da imagem abaixo? Bom, nós temos uma imagem aqui mostrando a paisagem montanhosa, com altitudes elevadíssimas e a temperatura bem baixa, chegando ao ponto da umidade presente no ar se precipitar em formato de neve. Bem, gente, os locais que apresentam clima de altitude caracterizam-se por temperaturas médias mais baixas do que outros locais da mesma latitude. A temperatura ela cai 1 grau Celsius, a cada 220 metros acima do nível do mar, devido à menor densidade do ar em áreas mais elevadas. Exemplos de locais com clima influenciado pela alta elevação, ou seja, pela altitude mais elevada. Sendo que, dessa forma, nós temos, então, uma relação entre a latitude, altitude e temperatura. Temperatura e altitude. Quanto maior a altitude, menor será a temperatura e vice-versa. Em relação à latitude, nós temos, em áreas de baixa latitude, a temperatura é maior. Conforme a latitude vai aumentando, a temperatura vai diminuindo. 4. Sobre o clima mundial, os fatores e os processos que o condicionam, considere as afirmativas a seguir. Depois, reescreva as afirmativas erradas, corrigindo-as. Primeira afirmativa. A latitude influencia na distribuição espacial das temperaturas. Dessa forma, quanto maior for a latitude, menores serão as temperaturas. Afirmativa 2. A pressão atmosférica varia em função da altitude e da temperatura. Assim, quanto maior for a altitude, menor será a pressão atmosférica. E quanto mais alta a temperatura, menor será a pressão. Afirmativa 3. O planeta Terra é aquecido uniformemente, tanto ao longo da sua superfície, quanto ao longo dos tempos, anos, e isto condiciona a circulação atmosférica com a produção de centros de alta e baixa pressão, que se alteram continuadamente. Afirmativa 4. A diferença entre as temperaturas máxima e mínima é maior no interior dos continentes e a continentalidade exerce grande influência sobre essa amplitude térmica. Bom, dessas afirmativas citadas, a única que está errada é a 3, que fala-se que o planeta não é aquecido uniformemente, e sim de maneira desigual, pois os raios solares incidem de maneira mais forte nas regiões equatoriais e de maneira mais fraca em regiões polares, portanto, devendo ser corrigida da forma como foi explicada anteriormente, e as demais continuam do jeito que está, 1, 2, 4 e 5. Questão 5. A respeito das massas de ar, marque a alternativa correta. Letra A. Os seus deslocamentos ocorrem de uma zona de alta pressão atmosférica para uma de baixa pressão. Letra B. Os valores originais de pressão, temperatura e umidade são mantidos no decorrer do seu deslocamento. Letra C. Aumentam sua umidade ao passarem sobre as correntes marítimas frias e provocam chuvas intensas no continente. E por fim, letra D. Ao se formarem próximo às altas latitudes, são quentes, e em áreas de baixa latitude, são frias. Sobre a questão 5, aumentam-se a umidade ao passarem sobre as correntes marítimas frias e provocam chuvas intensas no continente. Isso porque as referidas massas são de fundamental importância para a ocorrência de chuvas em determinados locais, em determinados territórios. Importante notar, assim, que a ocorrência de chuvas se dá tendo em vista o encontro de massas de ar quente e fria em relação à temperatura ou em relação à umidade, massas de ar úmida ou seca,
Nesse caso, nós estamos falando de massa de ar quente e seca. Sendo assim, a resposta correta para essa afirmativa é a letra A, que os seus deslocamentos ocorrem de uma zona de alta pressão atmosférica para uma região de baixa pressão. Então, a movimentação da massa de ar ela ocorre desta forma, saindo de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. E as demais afirmativas estão erradas. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo das atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do primeiro ano do ensino médio. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.